Seja bem-vindo. Mesmo que se queira, com todos os argumentos possíveis e impossíveis, negar-se que as percepções anímicas sejam as precursoras das religiões sapiensais, ter-se-ia que responder a esta pergunta. De onde veio este pensamento de deuses e Deus? Este pensamento de vida após a morte da vida biológica. Se nos lançarmos no tempo para além das civilizações, encontrar-se-á indicações de que existiu tempo em que tanto nossa aparência física quanto nossa capacidade racional, comparada com outros tempos ou momentos, até no hoje, era completamente diferente. Então, quando se estabelece esta compreensão, pode-se construir um entendimento sobre que pilares as religiões modernas se apoiaram para suas existências. Denominamos de animismo a primeira forma com que criaturas anteriores aos sapiens desenharam suas percepções de existência. O animismo representa o momento em que a criatura animalizada transcende sua estrutura dominante animal e inicia-se na escalada racional. Percebe-se não mais com data de validade, mas associa a tudo que existe um propósito, uma utilidade. Inicia-se na construção de uma existência infinita. Atribui a tudo que existe um propósito e para isto entende que algo deve existir e que este algo deve ser imortal. Esta necessidade de imortalidade, de onde vem? A morte, este fato, é o grande causador desta ideia, pois o sentimento de perca, de separação, que na criatura um pouco menos animalizada, pois os instintos predominantes assim vão sendo substituídos na medida que desenvolve seu perceber e com este constrói respostas lógicas e ilógicas para esta perca e separação. Fenômenos sempre foram os norteadores, os alimentadores de ideias que construíram alicerces para justificar a imortalidade. E dentro destas percepções se construiu a ideia de alma. Então, a ideia de alma se dá diante desta necessidade de justificar a existência que finda com a morte. Esta ideia, de forma primitiva, constrói a compreensão de que a alma é a causa da vida, a essência desta. De forma antropológica, constata-se que a visão de mundo e de vida se dá de forma mitológica. Mitológica porque é feita de interpretações errôneas, erros que são justificados pela condição intelectual infantil, digamos, completamente primitiva se comparada com hoje. Estes mitos levaram a nós, criaturas primitivas, transcendendo para a forma humana, a construir rituais. E assim surgem as manifestações de caráter religioso e, com estas, seus líderes. Percebe-se em nossos arcabouços terrestres, ou seja, nas camadas que compõem a estrutura geológica do planeta, tesouros históricos que indicam este conceito. Ao se observar como os primitivos compreendiam a morte, seja esta de forma natural, acidental ou até em sacrifícios, compreende-se esta relação concreta com a necessidade de se construir uma religião. O animismo, também no hoje, se mostra presente de forma primitiva, sem traços religiosos modernos, onde facilmente se nota em meio aos nossos remanescentes indígenas. Negar esta percepção e compreensão é, de certa forma, não querer se abastecer de bom senso e desconsiderar a preciosa mecânica da evolução a qual todos nós estamos sujeitos como indivíduos, transbordando para o coletivo.
Então, como exemplos de variações na construção das religiões sapiensais, pode-se citar, primeiramente, a adoração por medo de fenômenos como o dia e a noite, relâmpagos, trovões, chuvas, animais, o nascimento e a morte. Todos estes fatos, ocorrendo a todo tempo de forma cíclica, alimentou, e diga-se de passagem que ainda alimenta, a inteligência primitiva, dando a esta o significado de sobrenatural. Há de se compreender que sobrenatural assim o é, enquanto não se consegue estabelecer uma explicação aceitável. Observa-se, nos mais remotos rituais fúnebres, que estes aí demonstram momentos em que homens iniciaram-se nesta construção da imortalidade. Uma das indicações para esta argumentação é a de que se percebe claramente que, ao substituir-se o abandono do corpo sem vida pelo enterro, inicia-se em uma caminhada da busca pela imortalidade. Compreender a morte era e sempre foi um desafio. Então, sob a denominação de animismo, pode-se reconhecer que religiões primitivas surgiram em meio à menor condição de compreensão para além dos instintos. Então, fenômenos naturais foram denominados como espíritos detentores de poderes sobrenaturais que governavam a tudo, inclusive a vida e a morte. Esta relação intrínseca com a natureza sempre nos conduz aos seguintes questionamentos. Toda esta necessidade de se construir a imortalidade se dá pela condição simples de não aceitar a morte como ponto final? No hoje, o que se pode compreender com maior clareza todos estes fenômenos naturais, porque ainda estes são considerados sobrenaturais? Este olhar sobre tudo o que existe em busca de respostas é uma construção nossa? Para responder a este questionamento, considerar-se-á que somos fruto do meio, e isto é fato. Pensamos o que aprendemos. Então isto quer dizer que toda esta cultura de divindades e de divinização se dá e se deu por ensino e aprendizagem? Sem dúvida alguma. E o que isto prova? Para este tema, animismo, prova que em nossa origem neste planeta se deu de forma e propósito evolucionista. E não se trata de uma teoria, e sim de um fato, pois esta é constatada na vida biológica quanto na compreensão do conceito de imortalidade.